vamos estudar as preposições inseparáveis. Estas preposições são palavras que se anexam a outras, tá? E aí você pergunta, Neto, o que é uma preposição? Bem, a preposição é uma palavra invariável que une partes da proposição independentes umas das outras para estabelecer relação. Em hebraico, nós temos as três principais preposições inseparáveis. Be, que é o bet com shivá, le, que é o lamed com shivá, e o que é o kaf com shivá. O bet com shivá, be, significa em, por ou com. Geralmente é traduzido como em, tá? O que é o kaf com shivá, significa conforme, como. E o lamed com shivá, le, significa a, de, para, até. Tranquilo, gente? Geralmente esse le, ele é traduzido como para. Depende, claro, do contexto. A forma comum é que tanto bet, como o kaf, como o lamed, venham com o shivá abaixo deles. Agora, esse shivá também pode ser retirado para que entre uma vogal, como o patá, como o hirek e etc. Então, o contexto destas palavras é que vai determinar qual a vogal que vai estar abaixo destas consoantes. A regra é que bet, lamed e kaf recebam o shivá. Mas eu vou dar exemplos para vocês de como também esta regra vai ser quebrada, tá bom? Boa aula para todos, forte abraço, daqui a pouco eu volto. Bem, turma, graça e paz para todos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de hebraico bíblico e agora estudando a preposição. Eu já falei para vocês o que é preposição, tá? E nós estamos estudando as preposições inseparáveis. O nome inseparável deve chamar a tua atenção porque estas preposições elas se anexam à palavra que ela está trazendo uma relação ou estabelecendo relação, e isso eu vou explicar para vocês com maior cuidado agora, tá? Olha só, e eu mostrei também que no hebraico nós temos as principais preposições inseparáveis, que são o bet com o shivá, be, temos o kaf com o shivá, que, e temos o lamed com o shivá, le. Lembrando que a pronúncia do shivá, como se trata de uma vogal esvaída, uma vogal que perdeu o seu som, tá? Isso gramaticalmente é bem interessante. Você pronuncia um E pequeno, bem breve, be, que, le. Tá bom, gente? Tranquilo? Olha só, aqui do lado direito eu tenho os substantivos. Eu tenho o substantivo princípio, eu tenho o substantivo batalha, tá, gente? Ou guerra, sem nenhum problema. E tenho o substantivo maldade. Como é que eu leio aqui? Reshit, aqui milhamá e aqui ra'a, tá? E aí você precisa, claro, identificar letra por letra, porque você está no processo de alfabetização e leitura do idioma. Aqui eu tenho o resh, tá, gente? Com esta vogal aqui que você já conhece, que é o tsire, que é o E. Aqui eu tenho o aleph. Aqui eu tenho o shin. Aqui embaixo eu tenho o hirek, que é o I. Aqui eu tenho o Iud, lembrando que Hirek mais Iud forma Hirek e Iud, que é o I longo, tá, gente? E aqui eu tenho o Tav, tá? Sem o dagesh dentro, aquele ponto, ele fica um TH. Então, como é que eu pronuncio aqui, ó? Re, shi, ti. Reshit. Lembrando que o Aleph, para nós aqui ocidentais, ele praticamente não tem som. Então, Reshit. Resh com tsire, Aleph mudo, Re. Shin com o Hirek e Yud e o Tav, Shit. Eu leio da direita para a esquerda, de cima para baixo, lendo consoante, vogal, consoante. Consoante, vogal, consoante, consoante, vogal, consoante,
e aqui você tem uma outra consoante. Então, reshit quer dizer princípio. Tranquilo, gente? E essa palavra está em Gênesis capítulo 1, verso 1, tá? Muito importante você saber disso. Como o texto hebraico diz, Bereshit bara Elohim. Em princípio, criou Deus, tá? Agora perceba que é interessante que aqui você tem um substantivo e aqui eu coloquei para vocês aqui, gente, ó, o substantivo com a preposição, porque reshit é princípio. Agora bereshit quer dizer em princípio, tá? Olha que importante isso aqui. Agora, Neto, o que você quer que eu observe? Eu quero que você observe que esta palavra aqui, ó, esta aqui, tá? É a mesma desta aqui, ó, é a mesma palavra. Pode ver, ó, resh, só que você vai perceber que agora esta palavra tem aqui uma outra letra prefixada a ela, que é o bet com o shivá. Aqui que está o segredo da nossa aula. Isso aqui é uma preposição. Por isso que eu até destaquei aqui em verde, ó. Aqui está amarelo, amarelo. Aqui eu coloquei em verde para você perceber que o bet com o shivá, ele se anexa ao substantivo reshit, dando o som de bereshit. Então, reshit, que é esta palavra aqui, ou esta aqui em amarelo, tá, gente? Quer dizer, reshit quer dizer princípio. Quando eu anexo esse B aqui, ó, o bet com o shivá, o B, eu vou ler bereshit, que quer dizer em princípio. Tranquilo, gente? Então copie isso aí no seu caderno, tá bom? Para que você aprenda. Ó, então aqui eu tenho reshit, que quer dizer princípio. Já bereshit, leia como se fosse uma palavra só, tá, gente? Bereshit. Não leia bereshit. Leia bereshit, quer dizer em princípio. Tranquilo, turma? Beleza. Eu já ajudei vocês colocando aqui as preposições inseparáveis em verde, tá, gente? Olha só, agora temos também aqui uma outra expressão que é milhamá. Milhamá quer dizer batalha, tá, gente? Tranquilamente batalha, guerra. Geralmente você trabalha com a ideia de batalha. Então vamos lá, ó, milhamá. Agora eu preciso identificar cada consoante e as vogais massoréticas ou nekudot. Então você tem aqui o mem, tá, gente? Tá aqui o mem. Abaixo do mem, o hirek, tá, gente? Aqui nós temos a próxima consoante, o lamed, que é o L. Então o mem, coloca aí, o mem é o M. O hirek é o I. Então M com I, mi. Lamed, que ele tá aqui sozinho, com som de L. Então mil. Gente, o L não tem som de U em hebraico como no português, tá, gente? Não tem. O L sempre vai ter esse som labial. L. Então aqui você tem, ó, mil, M com I e com L, mil. Aí você tem aqui o ret e o kametz, ha, milha, tá? E aí você tem o mem, aí você tem aqui o kametz e aqui você tem o re ou rei. Então vamos lá, gente, ó, M com I, mi. O L sozinho, mil. O ret com o kametz, ra. O mem com o kametz, ma. E esse H aqui no final não vai ter som, tá, gente? Não tem som. É um H mudo, é o re no final, não tem som. O re no final de uma palavra não tem som. Beleza? Tranquilo, turma? Então vamos lá. Então, milhamá quer dizer guerra, batalha, tá, gente? E aqui eu quero que você perceba que o milhamá, eu vou trazer ele daqui e vou colocar aqui, ó. Coloquei aqui para você. Então, amarelo com amarelo, tá vendo, gente? Tem que ter o olhar cirúrgico agora. Eu trouxe essa palavra daqui e coloquei ela para cá. Só que aqui eu anexei a palavra milhamá
um kaf com o shivá. O kaf com o shivá, que dando o som de que, tá? Que. Esse que, tá, gente? Eu tô pronunciando assim para que você aprenda, para que se torne mais pedagógico. Este que é a ideia de conforme ou como, tá, gente? Conforme ou como. Então perceba, milhamá quer dizer batalha. Quando eu anexo esta preposição inseparável ao substantivo milhamá, que quer dizer guerra ou batalha, aqui eu falo guerra, batalha. E aqui eu falo conforme uma guerra ou conforme guerra, tá, gente? Ou você pode falar conforme ou como uma guerra. Por que uma? Porque você sabe que no hebraico não existe o artigo indefinido, tá? Existe o artigo definido que eu já falei para vocês, que é o re com o patá e o dagesh, ha. Agora, quando eu tenho só a palavra, por exemplo, aqui eu tenho a palavra milhamá, que quer dizer guerra ou uma guerra. É indefinido. Quando eu falo que milhamá, eu falo como ou conforme guerra ou como ou conforme uma guerra. Tranquilo, gente? A vantagem de vocês é que vocês podem voltar esse vídeo várias vezes até entender. Aqui eu tenho que milhamá. Que milhamá quer dizer conforme uma guerra ou como uma guerra. Isso tem que ficar claro para vocês. Aqui eu tenho um substantivo milhamá, é um substantivo feminino. Eu vou explicar isso na próxima aula, porque termina com esse re, assim como o reshit é um substantivo feminino, porque termina em tav. Vou explicar isso para vocês, tá? Então, reshit é um substantivo feminino e milhamá também é um substantivo feminino. Quando eu falo que milhamá, eu estou falando conforme ou como guerra, ou conforme ou como uma guerra. Tranquilo? Neto, como é que eu translitero? Normal. Aqui você tem o kaf com o som de K. Aqui você tem o shivá com um E pequeno. Tá, gente? Então coloca que, mil, que é o M, o hirek e o lamed, mil, ha, que é o ret com o kametz, mem, com o kametz e o re, ma, que milhamá, como ou conforme uma guerra. Beleza, gente? Tranquilo, né? Vamos para a nossa última palavra, que é ra'á. Ra'á é a palavra maldade. Resh, kametz, ra. Ain, mudo. Tem um kametz aqui abaixo dele e um re que não tem som no final. A. Então eu falo ra'á, ra'á, que quer dizer maldade. Quando eu coloco e anexo a preposição lamed, shivá, le ao substantivo ra'á, eu vou ler le ra'á. Eu tenho aqui o lamed, coloquei lamed, shivá, le. Resh com kametz, ra. Ain com kametz e rei, o ain é mudo. O rei no final de palavra é mudo, eu vou pronunciar só o som do A. Ra, A, que é o kametz que está aqui. Lembrando que eu leio consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. Da direita para a esquerda, de cima para baixo. Leio consoante, abaixo vogal. Leio consoante, abaixo vogal. Leio consoante, abaixo vogal e vou para a consoante, tá bom? Le, ra, a quer dizer para a maldade. Então, gente, essa aqui é a regra. A regra é que eu tenho abaixo do bet um shivá, abaixo do kaf um shivá e abaixo do lamed um outro shivá. Esta é a regra. Esta é a regra. As exceções, na hora da leitura,
eu vou explicar para vocês. Tá bom, gente? Um forte abraço e até mais.